usar a Bíblia. Jesus. Ele chegou ao verso primeiro que lemos, ó. Ora, a serpente é mais astuta do que todos os animais do campo do Senhor tinha feito. Então, essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus falou? Foi, mas ele torceu a Bíblia, ele torceu a palavra, ele mudou uma coisinha para poder conduzir a praticar o erro, a conduzir a viver de uma maneira que não agrada a Deus. E aí a gente, porque está usando a palavra, a gente fica meio com medo de tomar decisões. Mas o Deus da palavra, que é Jesus Cristo, não nos deixa confundido, irmão. Não nos deixa confundido, não. De jeito maneira. Olha o que Jesus tinha dito para Eva, no capítulo 2, em versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis o quê? Livremente. Mas o que ela disse? O que o Satanás disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Deus disse que era para comer de toda a árvore do jardim, menos de uma. Satanás disse: não, não é para comer de nenhuma, não. E aí criou-se uma conversa. Mas ele usa a palavra de Deus para tentar nos enganar. Por mais absurdo que pareça, mas é o que ele usa. Por quê? Porque ele é enganoso, ele quer torcer para nos enganar. E quantas pessoas achando que está seguindo uma estrutura bíblica? Então nós temos que olhar tudo aquilo que Deus nos revela e nos mostra. Tudo aquilo que Deus tem nos apresentado, porque o inimigo, ele quer torcer para nos enganar. E aí as pessoas têm um conceito, parece que tudo que é bonito é belo, mas nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Tem joia tão parecida com ouro, mas não é ouro. Tem joia que você fala: nossa, parece, mas não é. Porque o ouro é melhor. A palavra de Deus é maior e ela prevalece. Quando a Moisés lançou a vara, os magos também fizeram as varas virar serpente. Mas só que a vara significa a palavra. E como a palavra é maior, a cobra que Moisés, a vara que virou cobra de Moisés, foi lá e engoliu todas as outras. Eita glória! Porque a palavra é maior, ela é grande, é poderosa e prevalece diante do inimigo que tenta nos enganar. E ele fica sabendo que não é mérito nosso, não. É a misericórdia de Deus em nos revelar a verdade. É Deus que revela os pequenininhos para confundir. Jesus celebrou: Pai, te dou graça, eu te louvo, Pai. Jesus, porque não revelaste aos grandes, mas revelaste aos pequeninos. Meu irmão, você tem a ciência de Deus, porque o Espírito Santo te mostra. Você tem. E é isso que irrita ele, porque Deus te dá. Mostra como eu tive essa iluminação. É o Espírito Santo. Como eu tive essa revelação da palavra. É Deus quem dá, e Deus vai continuar te dando. E você que vai ouvir esse vídeo depois, Deus também vai te dar a revelação, porque Ele é grande e poderoso para fazer isso. Ele usou a palavra. Ele usou a palavra. No laboratório, no estudozinho de montar lá, ele usou a palavra. 2. Apresentou-se amigavelmente para uma conversa inocente. Só uma conversinha aqui, vem cá. O que ele disse? Vamos conversar aqui. Vamos conversar. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume. A má conversação, não é que é conversar é pecado, mas a péssima conversa corrompe, destrói, tira a fé, rouba a espiritualidade, rouba a confiança em Deus, rouba a segurança que o crente tem, rouba, porque a má conversação nos conduz a praticarmos delitos diante de Deus. E aí, ele se apresentou amigavelmente. Ele não veio aqui: eu sou capeta, vem cá que eu vou te arrancar a cabeça fora. Ele disse: vem cá, dá para nós andar juntos. Você pode servir a Deus e pode estar aqui. Mas Jesus disse: não poder servir a Deus, porque ou você agrada a um, ou você aborrece o outro. Não tem como servir dois senhores. Ou você serve, ou você serve ao outro. Mas a propaganda enganosa é assim: dá para você agradar todo mundo. Dá para você sentar em todo qualquer tipo de altar. Dá para você ir de qualquer maneira. Mas na verdade
pesado, mas é verdade. Ou eu sirvo a um ou sirvo o outro. Ou eu estou no reino de Deus ou eu estou no reino das trevas. Mas hoje essa palavra é para nos libertar de toda influência maligna e vivermos o Evangelho genuíno. Não tem como sentar nas duas mesas. O Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores. Não está falando de você fazer festa, não está falando de você estar com pessoas que zombam de Deus, que não tem compromisso com Deus e quando tem oportunidade maltratam Deus no certo sentido, porque não tem compromisso. Mas o grande seu prazer é na palavra de Deus. Quantos têm prazer na palavra de Deus? Quantos têm prazer na palavra de Deus? Se você não tem, começa a receber prazer na palavra de Deus, contentamento da palavra, vitória também da palavra, consolo também da palavra e a vitória também da palavra. A Bíblia diz em Apocalipse que venceram através da palavra. E nós vamos vencer através da palavra. Mas ele se apresenta amigavelmente. Mas de amigo não tem nada. Terceiro, disse que o pecado faria com que Adão e Eva fossem iguais a Deus. Vocês vão começar a ficar igualzinho a Deus. Vocês vão ficar imortal. É tão imortal que eu vi o Adão quando vim para a igreja ali na esquina. Falei, e aí Adão, beleza? Está vivo até hoje. Morreu? Não morreu não, mas morreu. E aí a morte passou a ceifar os homens na face da terra. Mas ele disse que seriam iguaizinhos a Deus. No certo sentido, também tem razão. Mas está mentindo. No certo sentido, o homem tem alguma coisa da parte de Deus, que Deus já soprou. O homem não precisa fazer nada para se tornar. Deus fez o homem e soprou. O homem se tornou. Mais uma mentira que ele aplicou. Mais um 7-1 na cabeça. Né? Por que isso? Diz que um pecado faria nada, meu irmão. Se distanciar de Deus é se tornar igual a Deus. Ele queria que o homem ficasse independente. Se o homem em estado de pecado come da árvore da vida, segundo alguns teólogos, teríamos uma complicação na face da terra. Alguns teólogos, não posso afirmar que isso é correto. Porém, alguns teólogos afirmam isso, alguns especialistas em Bíblia. Por isso que Deus colocou querubins para o homem não entrar no jardim. O homem foi expulso do jardim. Ele ia determinar o seu estado no mundo espiritual de uma forma corrompida. Mas eu louvo a Deus que Deus é tão misericordioso que colocou um anjo lá. Aí depois os que transpassaram, Jesus lança, ele é transpassado e nós volta para o paraíso de novo. Aí é história de uma outra mensagem, para explicar como Jesus lançou sobre as lanças do Éden. Mas como não é só para você entender que ele fez isso e abriu o caminho de novo para nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele disse que o pecado não teria consequências negativas. O que diz no versículo 3? É certo que não morrereis. Verso 3 dele. Olha, comereis dele, nem que tocares, porque não morrais. Verso 4 ele diz: certamente não morrereis. Que beleza, pode comer que não morre não. E o homem morreu. Talvez não foi como ele esperava, porque a morte demorou-se para se processar. Porque o diabo queria que Deus matasse na hora, acabava racionando. Ele disse: Deus, eu te peguei. Era uma armadilha para Deus também, para derrubar o homem para Deus, porque Deus achou que Deus, o diabo falou, ele vai descer aqui, matou tudo e acabou. Deus é esperto. Quando pensa em fazer por dentro, ele já está com tudo pronto. É igual os discípulos: eu com o peixe aqui, pode vir que já está tudo assado. Olha, Jesus, você estava brincando. Jesus, pode vir que já está assado, vai comer. Meu irmão, Jesus nunca é pego de surpresa. Jesus nunca é surpreendido com nada. Se ele mata na hora que ela vai morrer, depois dali, com alguns anos para frente. Mas ela disse que não morreria, mas morreu. Porque engana. O discurso bonito, bem amigável, bem aciado,
vem bem perfumado, vem bem cheiroso, vem bem organizado. E aí quando vai ver, meu irmão, as coisas estão complicadas, para nós encerrarmos. E disse: a árvore é boa e agradável e desejável, o pecado tem aspecto atraente. O pecado tem aspecto atraente. O pecado é bom e gostoso, sabia? Se o pecado fosse um negócio ruim, ninguém fazia. Se o pecado fosse um negócio tão ruim, ninguém praticava. Sabe o que ele não quer fazer? Porque ele é bom e gostoso. O que é isso? Ele é bom e gostoso. Isso que é o problema dele, que ele é atraente, ele é desejável. Ele chama a atenção aos olhos. E dos olhos vem a alimentação. Ela olhou aquela árvore e disse: rapaz, sabe que é mesmo? O negócio aqui é diferente. Eu não tinha prestado atenção, mas depois dessa propaganda me abriu os olhos, agora eu estou vendo. E quando viu, foi enganado. É agradável e desejável. Pecado não é ruim, não. Cuidado. Nem dói, como acrescentou meu amado pastor aqui, nem dói, verdade. Mas as consequências dói. Aí chora amargamente com o outro: Senhor, tem misericórdia. A consequência dói. A consequência dói, machuca demais. Machuca demais. Dói demais. Fere a alma demais. A árvore parecia boa e agradável, mas de fato não foi bem assim que aconteceu depois. Temos que entender que as artimanhas do inimigo, ele anuncia prazeres imediatos, temporários, mas ele oculta prejuízos e futuro eterno. Ele apresenta momento para agora, mas ele oculta o resultado, que é de sofrimento, onde há pranto e ranger de dentes. E diz Jesus: o bicho nunca morre. Mas nós, igrejas, que permanecemos fiéis a Deus, o nosso destino é a glória. Não deixa a propaganda do inimigo te enganar. E Deus pergunta a Eva: por que fizeste isso? E ela vai dizer que foi feito isso porque foi enganada. Mais que você diga que foi enganado, a consequência já está instaurada. Por que fizeste isso? É a pergunta de Deus. E eu comi, dei para Adão aí, preparei um negócio bom aí, quando ele percebeu, ele comeu também. Não sei se ela fez uma salada de fruta, misturou com as outras frutas aí para Adão comer, e ela já ficou esperta porque já tinha comido, já tinha ficado na outra dimensão, já ficou mais esperta, sagaz, e preparou. Acho que foi aí que a salada de fruta foi montada. Come aí, Adãozinho, come aí, salada de fruta, misturou as frutas aí, come aí. Quando ele percebeu, já ingeriu também, a coisa complicou. Porque a propaganda enganou ele até nessa estrutura. Porque até então ele estava em outro nível. Ele não olhou para Eva com outras formas, mas Eva já olhava para ele de outras formas, porque os seus olhos de outra forma já tinham sido abertos. Tanto que ele estava no luz, não tinha problema nenhum. E o problema vai ter depois. Então nela começa a se imprimir esse processo. E aí ela já ficou mais ligeira no assunto. Foi lá e quando as coisas aconteceram. Mas Deus preparou a restauração. Fez a promessa dizendo: olha, de ti nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Esse número, para encerrar, já nasceu e pisou na cabeça da serpente. Então viva a vitória de Deus. Não deixe de ser enganado, meu irmão. Receba força para caminhar os caminhos de Deus na sua vida, porque a vitória foi garantida na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Deus nos garantiu a vitória, e a propaganda enganosa não tem mais efeito em nós, para nós não cairmos nas suas ciladas. Aleluia. Vença, meu irmão, o inimigo a partir de agora, que ele já é derrotado. Ele já